Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha esse TSP. Meu nome é Gabriel Ambros, eu sou repórter e editor do nosso querido Escanteio e hoje eu tô aqui numa missão especial, né? Para quem acompanha o nosso canal no YouTube, sabe que a gente faz semanalmente um programa chamado Tiro de Canto, que é exatamente para falar de bola rolando na Série A2, do que melhor tá acontecendo, o melhor tem para acontecer do futebol da Série A2, só que como não tem bola rolando, a gente não tem muito assunto para falar agora e a gente não tá fazendo Escanteio SP, mas tem muito assunto de bastidor, tem muito assunto de renovação ou não de atleta, questões contratuais e tudo que está acontecendo em meio a essa paralisação. E até por recomendação do nosso seguidor Daniel Martins, quero agradecer ele pelo pedido, a gente vai estar fazendo aqui esse vídeo, né, exatamente para falar sobre essa situação. Aliás, se você tiver alguma recomendação, algum pedido, crítica, tudo que você quiser, recomendação, manda pra gente no Instagram, ou no Twitter, ou até no nosso e-mail, escanteioSP@gmail.com, vai ter aqui nosso e-mail, manda mensagem nas redes sociais, comentar, sempre que vocês interagirem, com certeza a gente vai ver e vai estar atento, porque isso pode gerar um vídeo, pode gerar um conteúdo muito interessante. Então, obrigado sempre pela participação, obrigado por essa, Daniel. E eu vou começar então falando de uma situação um pouco mais geral, e aí eu vou falar clube a clube. Vou tentar passar rapidinho clube a clube para não ficar muito maçante o vídeo. O que a gente conseguiu apurar é que, no geral, existe um sentimento de indefinição muito grande, né? Não só um sentimento, realmente existe uma indefinição muito grande, porque a federação, que está aqui em cima, né, na pirâmide, ainda não conseguiu definir quando vai voltar o campeonato, definir quais serão os próximos passos, o que vai acontecer nas próximas semanas. Os clubes ainda estão esperando uma nova reunião por videoconferência com a federação. A FPF comunicou nessa quinta-feira que segunda que vem vai se reunir por videoconferência com os clubes da Série A1, mas ainda não foi marcado nada para falar com os clubes da Série A2. Então fica nessa expectativa de quando vai ter essa nova conversa. E com essa indefinição da federação, os clubes que estão aqui embaixo não conseguem passar uma mensagem muito clara do que vai acontecer. Se eles vão conseguir renovar com os atletas que tinham contrato até agora, o fim de abril e começo de maio, que seria o fim da 2 normalmente, o que eles vão fazer nessas próximas semanas, os clubes que têm alguns salários atrasados, como vai ser o pagamento, ainda está tudo uma indefinição muito grande. A gente, por exemplo, eu vou começar falando clube a clube, eu vou fazer por ordem alfabética, mas antes de fazer por ordem alfabética, eu vou começar pelo Sertãozinho, porque o Sertãozinho a gente conseguiu ter acesso um pouco melhor à situação financeira. E é o seguinte, eu conversei com um diretor de marketing do clube e ele falou que hoje o faturamento é 15% do que eles tinham antes da paralisação. Ou seja, praticamente não está entrando dinheiro nenhum, né? A gente está falando de menos de 1/5 do faturamento do clube originalmente. Por quê? Cota de televisão que é vendida pela FPF para o campeonato não está sendo paga, né? Porque os jogos não estão acontecendo. Bilheteria não existe, todas as ações de marketing, venda de camisa, tudo isso não está acontecendo. O que ainda entra de dinheiro são os patrocinadores. Só que no caso do Sertãozinho, por exemplo, eles têm 7 a 8 patrocinadores, só que só 2 estão pagando, por enquanto, estão pagando em dia o valor acordado. Os outros, eles não cancelaram exatamente o acordo, mas eles pediram mais tempo para pagar, até porque não tem caixa agora para conseguir dar conta de tudo. Enfim, essa é a situação do Sertãozinho, mas é mais ou menos parecida com a de todos os outros clubes, principalmente em relação à arrecadação, porque não tem como ter arrecadação, enquanto isso os salários continuam e tudo mais, então o clube tem uma série de encargos e fica difícil cumprir tudo. E no caso a caso agora, começar a falar do Atibaia. Teve uma live no último dia 19, o presidente Alexandre Barbosa, ele falou que eles estão negociando com a maior parte do elenco para tentar voltar todo mundo para a Série A2 para terminar, e a gente conversou com o Judson, um dos destaques do time, né? Inclusive está na seleção do Escanteio SP, e o Judson falou que eles estão sim com conversas avançadas para conseguir prorrogar esse contrato, que terminaria agora no começo de maio, até o fim da 2, sabe-se lá quando vai ser o fim da 2, mas conseguir prorrogar para conseguir terminar esse campeonato. No Audax a situação é um pouquinho mais diferente, porque o Audax tem muitos jogadores jovens, né, a categoria de base muito forte, então esses jogadores jovens têm contratos mais longos. Mas mesmo assim, tem alguns jogadores, por exemplo, o José Romário, Wallace, Fábio, Jefinho, né, que são da equipe principal, que já tiveram os seus contratos vencidos. Também o Jefferson e o Calil têm contrato agora até o fim de maio, só o Samuel até o fim de junho.
Então ainda tem também vários, mesmo com os jogadores da base, ainda tem vários jogadores com contrato para valer. A gente não conseguiu conversar com o Audax diretamente, até ficamos no aguardo. No Juventus, até uma situação que quem acompanha o escanteio, sp.com.br, viu a nossa notícia, né? A apuração do Enrico Liberatori foi dada em primeira mão pela ESPN e confirmada pra gente também com alguns detalhes a mais, da proposta dos jogadores do Juventus, parte do elenco, que terminaria o contrato agora em maio e que propôs jogar por um salário mínimo só a Série A2, né? A gente entrou em contato com os jogadores que estão nessa situação e eles conversaram que eles valorizam muito a camisa do Juventus, é um clube muito tradicional, e eles gostariam de fazer esse esforço para terminar o campeonato e continuar com o mesmo elenco. Tem alguns outros jogadores que têm contratos mais longos e a situação segue normal. A gente até fica aguardando, porque a diretoria ainda não aceitou, a diretoria ainda não sinalizou exatamente o que vai fazer. A gente aguarda e com certeza no escanteio.sp.com.br teremos atualizações dessa história. Agora indo para o interior, indo para Monte Azul Paulista, a gente conversou com o presidente do Monte Azul e ele falou que tem 15 atletas, né, que vencem o contrato nessa quinta-feira, dia 30 de abril, que eles não vão prorrogar agora, exatamente porque eles não sabem exatamente qual vai ser essa situação, mas eles estão trabalhando para que assim que as coisas voltem, conseguir renovar com pelo menos grande parte dos jogadores para manter o mais parecido com o que foi o elenco antes da paralisação, mas nada de definitivo para o Monte Azul. Em relação ao Penapolense, a gente tentou contato com o Penapolense, a gente não conseguiu conversar com o Penapolense, mas o que a gente sabe é que o elenco atual conta com 20 atletas, alguns atletas que estavam no elenco principal que disputaram a A2 já tiveram contratos expirados, outros 5 vão expirar agora em maio, e a maioria dos outros contratos que são mais longos são exatamente jogadores da base, jogadores mais jovens, né, que têm contratos até o fim do ano, até o começo do ano que vem. Mas a equipe base realmente está nessa mesma situação, que é mais ou menos a mesma situação de todas as equipes do interior e que vivem essa grande indefinição. No caso da Portuguesa, a gente também conversou com a Portuguesa e eles falaram que em breve, né, ainda nessa semana, se possível, eles iam dar um parecer, iam soltar um comunicado explicando quais seriam as diretrizes da diretoria, o que o clube ia fazer. Até o momento da gravação aqui do vídeo, essa informação não chegou, esse comunicado não saiu, então a gente ainda não sabe exatamente qual vai ser a posição do clube. Mas a gente conversou com alguns atletas, que disseram que não tiveram procura ainda e que segue uma indefinição, que ainda não sabem o que vai acontecer. E a gente conversou também com o Ranieri, o zagueiro que foi um dos destaques, né, da Portuguesa, inclusive está na nossa seleção do escanteio SP, e ele estava emprestado até o dia 30 agora para a Portuguesa, estava emprestado da Ferroviária. E ele contou pra gente que ele não sabe também como vai ser, porque ele não sabe o que a Ferroviária vai precisar, como vai ser, como o clube vai agir também. Então depende muito dos próximos capítulos para saber como a Ferroviária vai agir, mas que a Portuguesa sinalizou que gostaria de um reempréstimo, que gostaria que ele continuasse para terminar esse campeonato. Descendo agora, descendo para a praia, falando da outra portuguesa, a Portuguesa Santista, também noticiamos nessa semana, né, que grande parte do elenco, inclusive o técnico Sérgio Guedes, foram dispensados porque terminaram o contrato. E o clube agora só tem 6 contratos sob vigor só, e só de jogadores jovens, em especial o Galego, que também entrou para a nossa seleção do escanteio SP. Ele é um caso raro, assim, ele tem contrato até 2022, que é um atleta que tem muita confiança do clube, muita aposta do clube, né? Então são só esses contratos, o restante do clube também vive essa indefinição, e a gente também não conseguiu ter uma resposta exata da Portuguesa Santista sobre o que eles vão fazer. O Red Bull Brasil é o caso mais diferente de todos aqui, de todos os clubes que disputam a Série A2. Porque o Red Bull Brasil tem um projeto, né, da Red Bull que é agora integrado com o Red Bull Bragantino. E o Red Bull Brasil tem jogadores jovens só, né? É uma equipe sub-23 praticamente. E esses jogadores jovens, diferente do restante do campeonato, eles têm todos contratos longos. Então são contratos até o fim desse ano, 2021, 2022. Então essa questão do término do contrato não é uma questão do Red Bull Brasil, mas é uma exceção, né? Uma exceção nesse campeonato. O Rio Claro, a situação do Rio Claro é parecida também com a dos restantes dos clubes do interior.
grande parte do elenco tem contrato válido só até os próximos dias, até o meio agora de maio, e não se sabe exatamente o que vai acontecer. A gente conversou com um dos líderes do elenco e ele contou exatamente isso, que tem uma indefinição muito grande, não sabem quando vão voltar a treinar, não sabem se vai voltar todo mundo. E ele também contou que o clube não conseguiu pagar os salários nesses meses que não tiveram futebol, né? Março, abril, mas que eles estão em constante conversa com o clube e que existe uma expectativa grande de que grande parte, pelo menos, desse montante de dívida vai ser pago na semana que vem. Então eles têm confiança de que tudo vai ser acertado em breve. Em relação ao São Bento também é um clube que tem uma situação um pouquinho mais diferente, porque o São Bento, como disputa campeonato nacional, como está na Série C do Campeonato Brasileiro, tem contratos mais longos. Então tem vários atletas com contrato até o fim de novembro, para o ano que vem, exatamente por ter calendário nacional nesse segundo semestre. A gente conversou com o clube e o clube disse que está realizando conferências a todo momento, entrando em contato com os jogadores, mas que não tem exatamente uma definição do que vai acontecer em relação a salários, em relação a se vai manter todo o grupo e tudo mais. Ainda estão trabalhando para definir o futuro do clube nos próximos meses, que será de muita dificuldade por conta da falta de recursos geradas pela paralisação do campeonato. Isso foi a mensagem que o São Bento passou para a gente. Falando agora do São Bernardo, a gente conseguiu apurar que a intenção sim da diretoria é seguir com todo o elenco, mas que ainda não é nada de oficial, e o clube até não quer se posicionar muito oficialmente, exatamente porque eles não têm como garantir muita coisa agora. Mas a intenção é de seguir com o elenco completo. A maioria dos jogadores já tiveram contrato vencido, praticamente agora quem está sob contrato do São Bernardo são só os jogadores mais jovens, né? Que nem a gente conversou e está sendo a situação de vários clubes. Indo para o São Caetano é um caso um pouco parecido com o São Bento, porque teoricamente ele teria calendário nacional no segundo semestre também. Recentemente o clube mesmo anunciou que não vai disputar a Série D, pela impossibilidade que essa paralisação causou, mas de qualquer jeito, a maioria dos contratos do São Caetano são para o fim do ano, né, por conta da disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. E a gente conversou com o clube e eles querem manter os jogadores porque tem alguns atletas que têm contrato que já venceram ou que tem contrato para vencer agora em maio. É o caso do Bruno Moraes, do Domingos, Júnior Alves, Matson, Rafinha e Sandoval. E o clube falou que está em contato com esses jogadores para tentar renovar, mas que ainda não é algo certo 100%, né? Do Sertãozinho a gente já falou, né? Já falamos bastante sobre a situação do Sertãozinho. Faltou falar que praticamente todo o elenco teve o contrato vencido no último dia 26. Então praticamente agora o Sertãozinho não tem elenco e eles não têm uma perspectiva grande de conseguir montar agora o elenco, porque eles estão esperando uma definição da federação. Enquanto não tiver a definição da FPF, enquanto eles não souberem quando o dinheiro vai voltar a entrar, eles também não vão conseguir montar um elenco e tudo mais, né? Eles também confirmaram que estão com salários atrasados parte de março e abril, e que eles estão tentando um acordo coletivo para sanar essa dívida. Indo agora para o Taubaté, é uma situação parecida também. Grande parte do elenco já venceu o contrato, outros vão vencer agora nos próximos dias, e a gente entrou em contato com o clube. Eles disseram que eles estão lutando para quitar a parte do último salário dos atletas, que ainda não está em débito, e ao mesmo tempo já sinalizou que a intenção é de manter o mesmo elenco por retorno da competição, se e quando ocorrer. Ainda não há uma definição a respeito disso, estamos aguardando uma nova videoconferência prometida pela federação. É o que a gente falou, né? Os clubes estão esperando esse contato com a federação para entender um pouco melhor qual vai ser a situação, mas o Taubaté quer manter o time e está tentando correr atrás para pagar esse salário que ainda não foi pago. No caso do Votuporanguense, a situação é parecida também. Alguns contratos com vencimento em maio, outros em junho, e a maioria, né, que tem contrato até o fim do ano são de jogadores jovens. A gente tentou entrar em contato com o Votuporanguense, mas a gente não conseguiu resposta, então a gente não tem mais detalhes sobre o clube. Para finalizar, vamos falar do 15 de Piracicaba. Também conseguimos falar com o 15 de Piracicaba. A maioria dos jogadores tem contrato até o dia 15 de maio, inclusive o zagueiro alemão, que também foi um dos destaques do campeonato até agora e está na nossa seleção do escanteio SP,
Alguns já venceram, outros vão vencer agora dia 15 de maio. E a gente entrou em contato com o clube, né? E eles disseram que eles estão se movimentando, estão vendo o que eles vão conseguir fazer, mas que não vai dar para renovar com todos os jogadores, né? Por conta da situação, por conta da pandemia, não vai dar para renovar com todo mundo, mas eles estão tentando administrar a situação da melhor forma possível. Disseram que querem manter um elenco competitivo para conseguir subir para um ano que vem. Enfim, foi esse o Clube a Clube, exatamente o que a gente conseguiu apurar nesse tempo. Mais informações com certeza você acessa no site escanteioSP.com.br. Vamos seguir aqui com o nosso trabalho para tentar trazer o máximo de informação para vocês durante essa quarentena. Enfim, obrigado pela audiência, obrigado por confiar nesse projeto que cada vez mais toma forma. Lembrando sempre de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, curtir o vídeo, comentar o seu feedback, a sua resposta, a interação é sempre muito importante para a gente nesse momento. Enfim, boa sorte para todo mundo, boa quarentena, esperamos que a situação melhore, né? Infelizmente a gente vive um momento muito difícil e que tudo fique bem. Tudo bem? Beleza, gente, obrigado. Tchau, tchau.